Podcast Rural. No seu podcast rural de hoje, a gente vai falar sobre crédito rural, prorrogação e renegociação de dívidas. E é um assunto muito importante para você, produtor rural, sempre, independente da sua atividade e do tamanho da sua atividade. Seja na pecuária, seja na agricultura, seja também com prestação de serviços, né? Você também aí não é produtor rural, mas é do agro e aí presta serviços e às vezes contrai um empréstimo, um crédito rural e passa por alguma intempérie, algum problema que dificulta um pouco você pagar as parcelas tudo corretamente. Isso acontece com qualquer pessoa. Eu, Sandro, todo mundo, a gente vive isso um momento da nossa vida. E quem está aqui para falar sobre esse assunto importantíssimo para você, ouvinte do Paracatu Rural e do Diário Rural em Coromandel, é a doutora Janaíne Simão. Ela é advogada especialista em Direito Agrário e Agronegócio, é presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da UAB Minas Gerais, diretora da Associação Universo Mulher Café, coautora do livro de Direito Agrário e Agronegócio. Bom dia, Janaíne. Obrigado por estar comigo aqui hoje. É a primeira vez que você vem ao vivo? Não, já é. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer aos nossos ouvintes. Mas já é a segunda vez que nós estamos aqui ao vivo. Tivemos a oportunidade de estar aqui há algum tempo falando sobre regularização de imóveis rurais. E hoje, novamente, estamos aqui para poder trazer um assunto de suma importância, que é o crédito rural. Bom, vamos começar falando então. Para quem não sabe, né? A gente tem muitos ouvintes aí, dona de casa, estudante. O que é o crédito rural, doutora Janaíne? Crédito rural nada mais é que uma forma de financiamento. Ele é um financiamento concedido pelos bancos aos produtores rurais. Ele é um financiamento específico destinado ao incentivo da atividade rural. O que seria atividade rural? Pecuária, agricultura, suinocultura, diversas culturas que são exploradas nas propriedades rurais. É importante fazer uma diferenciação aqui, que nós temos hoje em dia o crédito rural, que é um crédito, um financiamento subsidiado pelo governo federal. Então, todo ano, o governo ele lança ali o Plano Safra, até dia 30 de junho, que tem as alíquotas, né? Para cada linha de crédito. E temos, em contrapartida, temos o financiamento privado, que também é voltado para o agro, porém ele é das instituições privadas. Então, geralmente, ele é feito através de uma CPR, com os bancos. Então, essa é basicamente a diferença entre o crédito rural e o financiamento privado. Tá ok. É difícil para o produtor rural adquirir o crédito rural hoje em dia e o que ele precisa apresentar para que ele consiga, então, obter um crédito rural? Então, como eu disse, o crédito rural ele tem diversas linhas. O Plano Safra ele vem trazendo essas linhas por exemplo, nós temos o crédito rural e ele é dividido em algumas linhas. Por exemplo, custeio. O que seria o crédito rural de custeio? Muitos produtores nem conhecem o crédito rural como crédito rural, eles conhecem como financiamento de custeio. Sim. O que seria o financiamento de custeio? É o financiamento que o banco fornece ao produtor para ajudá-lo a desenvolver a plantação, o cultivo da cultura que ele tem na sua propriedade rural. Temos aí também o crédito rural de investimento, que seria para que o produtor rural ele possa fazer investimentos dentro da sua propriedade rural. Por exemplo, construção de um barracão, aquisição de maquinários agrícolas. Para os pecuaristas está muito comum a questão aí do compost barn, que é aqueles galpões para poder ter as vacas ali sem sol e mais alojadas, né? Então, e temos também aí o crédito rural de industrialização, que é destinado aos produtores que pegam esse crédito para poder industrializar seus produtos. Por exemplo, os produtores de café, muitos têm suas marcas próprias e eles comercializam essas marcas, né? Então, eles fazem todo o processo de colher e de industrializar esses produtos. Então, o crédito rural tem também uma linha destinada aos produtores que querem fazer essa industrialização.
Em questão de acesso ao crédito rural, o Plano Safra ele vem aí todo ano com um limite de crédito que vai ser destinado. Temos assim um valor alto, porém ele não consegue satisfazer todos os produtores, não consegue satisfazer a demanda que o agro de fato precisaria, né? Porém, para ter acesso, um dos principais pontos é que o produtor tem que ter a sua propriedade rural regularizada. Né, que geralmente, né, em alguns casos, a propriedade ela é dada como garantia naquelas operações de crédito. Tá. Então, um dos pontos seria ter essa propriedade rural regularizada. Tem que ter um planejamento de como que o produtor vai executar, como que o produtor vai usar aquele recurso financeiro. Aquele recurso financeiro. Então, por exemplo, o produtor ele tem que fornecer um cronograma de como que ele vai plantar, quanto que ele vai plantar, quanto que ele vai colher, expectativas, lógico, para que o banco tenha conhecimento de como que vai ser aplicado esse financiamento. O produtor ele tem que estar, né, ali com seu CPF limpo, senão ele não consegue ter acesso a esse crédito. Uma das coisas que a gente vem batendo muito na tecla aqui é a questão do ITR, porque muitos produtores não dão atenção ao ITR, então não faz a declaração de forma adequada, e aí tem um problema aí com a Receita Federal que acaba bloqueando o CPF, e aí lá no início do ano, na época que o produtor vai buscar pelo crédito rural, ele não consegue ter acesso justamente pelo fato de ter alguma restrição no seu CPF. Entendi, não é fácil mesmo. Não é fácil, porém, se tiver uma assessoria, uma orientação, ele consegue fazer a reunião ali dos documentos e ter acesso a esse benefício aí que é o crédito rural. Os bancos hoje em dia também estão muito abertos, então eles fazem também essa orientação do que o produtor precisa estar levando nas instituições financeiras para conseguir o acesso ao crédito rural. É importante eu deixar claro aqui a questão de juros do crédito rural. Então, os juros, vamos dizer, hoje a gente tem a regulamentação do crédito rural que a gente tem que ter um juros de até 12% ao ano. Então, superou isso, já é um juros abusivo. Então, o produtor ele tem que estar atento a essa questão de juros. Geralmente, ali quando a gente trata de custeio, tem ali 8%, investimento também 8%, tendo variações para acima ou abaixo disso, mas é a média, então o produtor tem que estar atento. Está acima de 12, a gente já tem um juros abusivo aí nessa situação. Entendi. Doutora Janaíne, o produtor rural então adquiriu o seu crédito rural, fez lá o plantio da soja e está tudo ocorrendo bem. Quando chega, está faltando ele alguns dias para poder ele colher, deu um problema e, sei lá, pegou fogo na plantação. E aí? O que ele faz? Porque ele ia tirar dessa plantação o dinheiro para pagar o restante do crédito, pagar todos os fornecedores, enfim, vender a sua soja, claro, dependendo da cotação, ter um lucro bom ou razoável, ou um bem pequeno, mas geralmente ele tem um lucro, né? Mas ele teve esse problema e aí ele está cheio de prejuízo. Se ele não fez um seguro, que é difícil de acontecer, mas se ele não fez o seguro, como é que ele vai conseguir honrar esse compromisso? Então, Francis, hoje temos a possibilidade de fazer uma prorrogação desse pagamento. Né? Geralmente, alguns produtores eles adquirem o crédito rural, né, o benefício do financiamento do crédito rural, um custeio, por exemplo, e eles parcelam esse pagamento ou às vezes deixa apenas para uma parcela só. Depende muito de como foi a negociação perante o banco. E aí ele não consegue honrar. Ele tem que fazer, nesse caso que você sugeriu, de ter uma queimada que danificou aí toda a lavoura e ele não teve lucro, ou às vezes a margem foi muito pequena, que vai só cobrir os custos da plantação, ele pode solicitar a prorrogação desse financiamento. Mas, para ele solicitar a prorrogação, ele tem que agir antes do vencimento da parcela. Entendi. Então, por exemplo, eu contraí aí um crédito rural, a parcela vai vencer aí, por exemplo, dia 10 de setembro, por exemplo, ele teria que até dia 10 de setembro para poder solicitar essa prorrogação. Então,
E vale ressaltar que a prorrogação nesses casos, por exemplo, tivemos aí problemas climáticos, né? Teve uma seca estrondosa. Sim. E tivemos uma queda na produção, tivemos problemas aí para quem trabalha na pecuária. Então, desde que o produtor consiga comprovar essa situação, ele consegue ter essa prorrogação, que é um direito dele. Então, não é uma faculdade do banco. O banco, ele não pode falar, eu quero, eu não quero. Não, ele é obrigado a fazer a prorrogação do crédito. No caso do crédito rural, isso vale para todos os tipos de financiamento ou tem especificidades? Então, o crédito rural, ele é muito amplo, né? Então, ele é subsidiado, temos diversas linhas. Por exemplo, temos linhas que têm ligação com a BNDES, tem linhas que é direto, dependendo da linha, a gente tem regras específicas para cada tipo de financiamento. Então, por isso que é interessante o produtor procurar uma assessoria para saber qual tipo de regra que vai se enquadrar ali no seu financiamento. Então, mas se estamos falando de crédito rural, então você teve aí um financiamento de custeio, um investimento, você tem o direito, sim, de ter essa prorrogação, desde que você comprove que teve uma dificuldade aí climática, teve uma dificuldade aí de comercialização, que nós estamos vendo aí os preços oscilando muito. Então, teve uma dificuldade de comercialização, ele pode solicitar a prorrogação desde que ele comprove e haja e tome essa decisão antes do vencimento da dívida. Tá. Não aconteceu nenhum problema muito grave, mas a produção dele não foi legal, o preço não tá bom, e aí ele realmente chegou nesse ponto. A própria oscilação de mercado, igual a gente tem a guerra lá na Europa, isso pode influenciar e ser justificativa para que ele consiga essa prorrogação também? Sim, perfeitamente. Então, por exemplo, a dificuldade na comercialização. O produtor, ele planta esperando que quando ele for vender, ele consiga ter um lucro. Sim. Então, às vezes, é o que está acontecendo muito agora, né? Eles compram insumos a preço alto, sim, faz aí a plantação e tudo mais, e a hora que chega na época da comercialização, o preço do produto cai. Certo. E aí, a margem de lucro cai drasticamente. E aí, nesse cenário, ele não vai conseguir, né, honrar ali todos os pagamentos, né, do cultivo dele, honrar os pagamentos da vida pessoal, que também tem a questão da vida pessoal, a família, que a subsistência dele vem dali, né? Sim. O produtor, ele é o empresário. Então, ele pode solicitar a prorrogação, mas o que o produtor tem que ficar muito atento é a questão da comprovação dessas situações. Certo. O que acontece muito na prática, que a gente vem acompanhando, são produtores que deixam passar. O que é isso? Ele teve um problema na lavoura, mas não registrou que teve esse problema. Ele não fez uma documentação que comprovava que teve uma queimada, por exemplo, que teve uma frustração de safra, por exemplo. Então, ele não tinha nenhum documento palpável para poder apresentar à instituição financeira dessa situação. Além disso, produtores às vezes ficam esperando muito o tempo, esperando da época de pagar, né? Por exemplo, chegar o dia do vencimento para ver se ele consegue recursos de outra forma. Muitos produtores até contraem outros financiamentos para honrar o pagamento. E aí, às vezes, de fato, mesmo fazendo toda essa movimentação, ele não consegue pagar, e aí ele vai e solicita a prorrogação após o vencimento e tem uma negativa do banco. Quando acontece essas situações, já tivemos casos que a gente conseguiu reverter, mas via de regra não é possível ter essa prorrogação após o vencimento. Tem que ser feito antes do vencimento. Então, o produtor, ele solicita ao banco e o banco tem a obrigação de fornecer essa prorrogação, porque o Banco Central, ele tem, o Manual do Crédito Rural, ele tem essas situações, ele vamos dizer assim, prevê essas situações, e também tem as resoluções que o Banco Central emite a cada tempo, quando ele vê que determinada região está sendo afetada, por exemplo, por alguma situação climática, por exemplo. Tá. Uma pergunta. No caso da prorrogação, tem alguma situação
que, mesmo com todas as dificuldades, para o produtor rural não seja viável prorrogar essa dívida? Porque a prorrogação vai interferir no valor da parcela? Então, esse é mais um ponto que a gente tem que trazer aqui. A prorrogação, ela não pode ter incidência de mais juros. Ou seja, a prorrogação vai ser daquele valor que o produtor tinha que pagar, por exemplo, em 10 de setembro de 2024, e a gente vai conseguir prorrogar, por exemplo, para 10 de setembro de 2026. E não vai poder incidir juros. O que vai ter ali é uma correção do valor da moeda, correção monetária, mas os juros não pode aumentar. Então, se o produtor, vamos dizer assim, está com a situação difícil, está com dificuldade de honrar os pagamentos, o financiamento está quase vencendo, o ideal é que ele solicite uma prorrogação, sim. Entendi. É um benefício, vamos dizer assim, muito vantajoso, que nos outros tipos de financiamento as pessoas não têm essa opção. Então, ele vai conseguir prorrogar, vai conseguir desafogar e não vai pagar mais juros por isso. Estou entendendo. Então, vai ter só mesmo a atualização monetária daquele valor investido. Enfim, de toda forma, ele precisa ter uma assessoria. Exatamente. Um contador, um advogado, para poder avaliar toda essa situação. Porque, assim, como eu disse, existe várias linhas de crédito, né, de financiamento, de custeio, de investimento, que é subsidiado pelo BNDES, por exemplo, como eu já citei aqui. Tem que olhar qual o tipo da linha. Por exemplo, às vezes é pelo Funcafé, para quem mexe com café. E aí, essa prorrogação, em alguns casos, a gente tem que estar fazendo o pagamento dos juros antes e prorroga só o valor principal. Tá. Em outra situação, dependendo do tipo de financiamento, a gente consegue prorrogar tanto o custeio, né, o valor principal, quanto os juros que está ali dentro daquela parcela. Por isso tem que ter uma análise. Hoje a gente tem aí em torno de 6 a 9 tipos de prorrogação dentro do Manual do Crédito Rural, e a gente tem que identificar qual é o tipo de financiamento que o produtor contraiu e qual a regra que a gente vai aplicar a esse financiamento para conseguir o benefício da prorrogação. Entendi. Algo que você gostaria de trazer com relação à prorrogação, para a gente deixar para o outro bloco a renegociação, para a gente trazer mais detalhes. Mas sobre a prorrogação, algo que você gostaria de destacar? O que eu preciso destacar, né, eu já falei, mas eu preciso que fica bem fixado aqui, bem ressaltado, é a questão que tem que agir antes do vencimento. Então, o produtor ele tem que estar atento a isso. Né? Às vezes, deixa passar aí 2 dias do vencimento, já complica a situação. Sim. Ele tem que ter um laudo agronômico. Então, o agrônomo é um grande aliado nosso nessa situação da prorrogação. Por quê? Porque o agrônomo ele vai constatar que teve ali uma frustração de safra, por exemplo. Era para colher X sacas de soja por hectare e colheu bem menos do que isso. Então, o agrônomo ele vai fazer essa constatação e também procurar uma assessoria para poder acompanhá-lo nessa prorrogação. Por quê? Porque já vi muitos produtores solicitarem a prorrogação, não conseguir porque teve uma negativa do banco, enfim, por falta de algum documento, por exemplo. E aí ele foi contrair um crédito pessoal ou fez uma renegociação com o banco, contraindo um outro crédito para honrar esse pagamento, que deixou a situação dele mais complicada do que já estava. Entendi. Doutora Janaíne, o produtor rural, para adquirir um crédito rural, como a senhora falou, tem diversas questões, que, por exemplo, nome limpo, ter a propriedade regularizada. Então, na hora que ele vai adquirir esse crédito, ele tem que apresentar toda uma documentação e dar algumas garantias, porque não é tipo 20 mil reais. Geralmente é 2 milhões, até 20 milhões, dependendo do que esse produtor vai fazer. Mas ele consegue valores, é claro, 20 milhões tem alguns casos, mas pode acontecer. Mas 2 milhões é normal um produtor rural conseguir de crédito rural, né? E essas garantias, o que acontece se esse produtor rural, por exemplo, não conseguir pagar, já que é uma garantia, ele vai perder isso de cara? Então, o que a gente tem que analisar primeiramente é qual a forma de garantia. É muito comum que os produtores deem suas próprias propriedades como garantia, né, que é uma cédula de crédito rural hipotecária, por exemplo. Então, ele dá a sua propriedade rural como garantia, e se ele não conseguir honrar o pagamento,
o banco ele executa aquela cédula de crédito, enfim, tenta tomar essa propriedade. O que a gente tem que observar e prestar muita atenção é a questão da alienação fiduciária que está sendo aceita dentro do crédito rural, que é uma modalidade muito gravosa para esse tipo de financiamento. Qual que é a diferença? A diferença é que antigamente, por exemplo, se eu forneço uma propriedade rural como garantia sem a alienação fiduciária, para o banco me tomar a minha propriedade, ele tem muito mais trabalho. Então, ele tem que entrar com processo judicial e correr esse processo judicial para conseguir, de fato, tomar essa propriedade. Se for por alienação fiduciária, o banco não precisa mais entrar com processo judicial. Ele simplesmente consolida essa propriedade dentro do cartório. O produtor ele vai só receber uma notificação, o produtor pague até tal data, senão você vai perder a sua propriedade. E às vezes muitos não sabem que é tão gravosa a questão da alienação fiduciária e deixa correr. Quando ele percebe, ele já perdeu a propriedade, ele está recebendo aí às vezes uma carta para poder desocupar a propriedade rural. E aí nessa situação já não é possível mais reverter, a não ser que tenha algum tipo de nulidade dentro do procedimento. Mas via de regra não é possível reverter. Então a alienação fiduciária, até para compra, por exemplo, também de maquinários, muitos produtores dão ali como garantia uma avalista e coloca o próprio maquinário como garantia por alienação fiduciária. É a mesma coisa que acontece com os veículos, né, particulares. Então, se o produtor não pagar até tal data, o banco ele vai tomar aquele maquinário muito rápido e o produtor às vezes está no meio de uma plantação ali, do início da plantação, e ele está sem maquinário para poder continuar e pode resultar num prejuízo ainda maior. Entendi. Então ele tem que tomar muito cuidado na questão da alienação fiduciária dentro desse rol de garantias, né? Que hoje a gente tem aí a hipoteca, que é o caso de você fornecer a propriedade rural, o penhor, que é o caso que o produtor oferece os próprios produtos, os grãos como garantia, o aval também, que é quando você busca um avalista, né? Uma pessoa aí que possa estar te avaliando nessa operação. E então tomar muito cuidado, principalmente com a alienação, porque ela é a mais, vamos dizer assim, mais gravosa, a mais drástica de todas as formas de garantia dentro do financiamento rural. Entendi. Bom, o produtor rural então passou por um problema financeiro ali e aí a data está chegando e ele não conseguiu levantar todos os documentos necessários para poder fazer o pedido da prorrogação. Passou a data, então já era a prorrogação. Passa-se então para renegociação de uma dívida. E aí? Então, é bom chega a dar um arrepio. Chega a dar um arrepio, mas é bom fazer uma ressalva aqui antes, que após, vamos dizer assim, teve o vencimento, é 100% de chance que o produtor não vai conseguir a prorrogação? Não. Existe, às vezes, algumas técnicas que podemos aplicar para conseguir essa prorrogação mesmo após o vencimento. Só que é muito mais custoso, mais difícil de conseguir essa prorrogação. Então, sempre a nossa orientação é que, produtor, tome a decisão de pedir a prorrogação antes do vencimento, né? Se muna de documentos que possa comprovar que você teve um problema climático, um problema de comercialização. Geralmente os produtores têm um agrônomo que acompanha aí a lavoura. Então, esse próprio agrônomo ele pode estar fazendo um laudo constatando que teve essa frustração de safra, por exemplo. Mas eu não sei se eu vou usar. Guarde. Sim, né? Registra tudo, que é a melhor coisa que ele faz. Exatamente. Então, por exemplo, sempre a gente orienta. Já tivemos casos em que o produtor ele comprou ali a semente não... vamos dizer assim, não teve a produção que ele esperava. Entendi. Então, o que a gente orienta? Guarde um pouco dessa semente para poder, se caso a gente precisar fazer uma perícia judicial futura, a gente tem essa semente aí para poder buscar, porque depois já não consegue mais. E aí, como você mesmo falou, superada a situação que a gente não consegue mais prorrogar, não consegue
regularizar esse crédito, e aí a instituição às vezes já entrou com um processo aí de execução, que é um processo de cobrança judicial, nos resta voltar para a parte de renegociação, renegociar essa dívida. E na renegociação, que é diferente da prorrogação, a gente tem aí a incidência um pouco mais de juros. Sim. As formas de pagamento, ela muda, né? Então, porque tem que ser alguma coisa que seja favorável para o banco e favorável para o produtor rural. Uhum. Esses registros, né, de frustração de safra, enfim, para a renegociação também tem algum tipo de importância? Sim, tem. Porque lá, por exemplo, nós temos um processo judicial correndo, uma execução. Sim. E aí a gente tem uma comprovação de que o produtor não honrou o pagamento, não foi porque ele não quis. Não foi porque ele, prefiro comprar uma caminhonete e não vou pagar o financiamento. Ele não honrou porque ele de fato não conseguiu. Então, até os órgãos judiciais incentivam que seja feito um acordo nessas situações. Entendi. Nas audiências de conciliação que a gente tem acompanhado, por exemplo, quando é uma ação de cobrança, que às vezes não é execução, enfim, a gente tem visto os conciliadores, até mesmo os juízes, incentivando fazer essas renegociação, porque, vamos dizer, os dois lados foram prejudicados, né? O banco por não ter recebido e o produtor por não ter colhido bem. Entendi. Um dado importante que a senhora me falou aqui no intervalo é que, por exemplo, o município que passa por um problema climático e que percebe-se que afetou, então, as produções, né, do município, da agricultura ou algum outro problema que aconteceu ali, o Sindicato dos Produtores Rurais, por exemplo, do município pode, junto à prefeitura, pedir um decreto de... Estado de emergência. Estado de emergência climática, alguma coisa, isso também é um documento para comprovar. Sim, foi o que aconteceu o ano passado, né? Em 2023, nós enfrentamos uma seca muito, muito intensa, não só aqui na região de Paracatu, mas em grandes partes do estado. Então, os municípios que fizeram esse decreto, constatando que teve um problema climático, ele favorece que os produtores da região comprovem a sua dificuldade perante as instituições e não tenha dificuldade de prorrogar o crédito. Uhum. E vale lembrar que é o seguinte, o produtor ele tem que usar, vamos dizer assim, esses decretos que atestam que toda a região foi prejudicada com a seca, mas ele também tem que fazer alguma documentação individual da sua propriedade. Tá. Porque a gente já teve casos também que produtores utilizaram aí esses documentos, esses decretos, e pediram a prorrogação, mas não comprovaram que essa seca, vamos dizer assim, afetou diretamente a sua produção. Uhum. E aí ele teve judicialmente a sua prorrogação negada. Tá. Eu vou voltar aqui lá na prorrogação, que eu acho que talvez algum ouvinte possa estar perguntando, né? Você me falou que o produtor ele pode, na renegociação, na prorrogação, perdão, ele pode então fazer a solicitação com toda a documentação e tal, e ele conseguiu então essa prorrogação. E não tem então, por exemplo, dependendo do caso, nada além daquele valor. Sim. E o banco? Como é que ele faz? O governo paga? É porque o banco ele tem, vamos dizer assim, o BNDES, por exemplo, as linhas de crédito. O banco ele tem uma margem para poder fazer essas prorrogações. Dependendo da linha, ele tem ali 8% da sua cartela de clientes para poder fazer essa prorrogação. Uhum. A depender da modalidade, de onde vem, né, de onde vem o dinheiro, por exemplo, do governo, ele tem essa abertura. É como se o banco fizesse o intermédio, né? Uhum. O banco ele consegue com quem fornece o dinheiro para ele e passa para o produtor rural. Ah, tá, entendi. Então ninguém sai prejudicado, na verdade. Na verdade... Assim, alguém vai sair, que no caso é o governo, que ou seja o Brasil inteiro, mas... Isso. Assim, o banco ele tem, vamos dizer assim, uma margem, assim, eu não sei explicar muito bem porque eu não trabalho diretamente dentro da instituição financeira, mas ele tem alguns, vamos dizer assim, prejuízos dentro da instituição, mas é o risco que ele corre ao fornecer esse tipo de financiamento. Tá. Voltando então agora para a renegociação da dívida, o produtor rural está com aquela documentação, não conseguiu fazer a prorrogação no tempo lá, enfim,
e aí ele está com o pessoal do banco para poder renegociar. É qualquer juro que ele tem que aceitar? Tem limite? Como que acontece isso? Não tem limite, né? A gente hoje aí tem limite de juros em qualquer tipo de operação bancária que a gente atue, né? Lógico, o banco ele vai incidir ali um pouco mais de juros, porque talvez a gente tenha até que sair da linha de crédito, mas, vamos dizer, na prática, tem funcionado bastante essa questão da renegociação. Os bancos, em alguns tipos de financiamento, para ele é muito mais vantajoso renegociar do que ficar ali dentro do judiciário brigando para poder receber esse dinheiro, que às vezes ele poderia estar utilizando ele dentro da sua própria instituição de outra forma. Então, a renegociação ela tem um pouco mais de juros, né? Ela tem juros diferentes da prorrogação, porém, os bancos têm se demonstrado até tranquilos, assim, para poder fazer essas renegociações. Lógico que a gente que está fazendo o intermédio, é custoso fazer esse intermédio, mas tem funcionado. Tá. Para o produtor rural, é desvantagem diante dessa instituição financeira renegociar uma dívida? Para o produtor rural, eu acredito... Já que o banco, como você acabou de falar, tem interesse caso aconteça, então, do produtor não conseguir pagar na data certa. Mas para ele tem alguma desvantagem diante desse banco? Porque ele vai ficar com o crédito dele sujo? Então, quando você fala da relação produtor e instituição financeira, né? Lógico que tem muito aquela questão de vínculo entre, vamos dizer assim, o seu gerente e o produtor. Sim. Depende muito ali da relação que tem. Mas não acredito que tenha causado tanta dificuldade para o produtor, porque ele está renegociando, ele está demonstrando que tem interesse em pagar, né? Então, o que eu aconselho os produtores? Eu tô com a dificuldade de fazer um pagamento da parcela de custeio, de investimento. O que eu posso fazer? Procure uma assessoria de sua confiança, alguém de sua confiança para analisar a sua situação e apontar a principal estratégia a ser aplicada ali. Por exemplo, vamos utilizar uma prorrogação através, né, da linha ali do Manual do Crédito Rural, o item tal, porque ali você não vai ter que pagar os juros agora, nós vamos jogar tudo para frente. Vamos usar o outro item do Manual do Crédito Rural, você paga os juros agora e joga o principal para frente. Já venceu. Inclusive, nós estamos com um caso semelhante, assim, que a gente teve um vencimento, né, do financiamento desse nosso cliente, e ele fez uma operação de investimento, Moder Frota, e não conseguiu pagar porque ele ficou conversando com a instituição financeira pediu para ele esperar, vamos esperar vencer e tal, e ele não buscou assessoria. Quando ele buscou assessoria, já tinha vencido a dívida. Então a gente já não conseguia mais fazer aquela prorrogação administrativa dentro da própria instituição. Entendi. E qual caminho que a gente seguiu? A gente tentou uma renegociação, mas ao meu ver não foi tão favorável ao produtor. Então a gente buscou aí as conversas que o produtor teve com a instituição financeira e percebemos que, de forma verbal, o produtor já tinha solicitado a prorrogação. Entendi. Então ele buscou, só que o banco se absteve de dar essa informação e de acatar o pedido do produtor, mesmo que de forma verbal. Então a gente levou a estar com isso no judiciário, porque provavelmente, analisando toda a jurisprudência que a gente tem no judiciário, nós vamos conseguir reverter essa situação, porque o produtor tinha solicitado de forma verbal a prorrogação do crédito. O importante é realmente estar acompanhando sempre, como você falou, precaver qualquer tipo de problema que possa acontecer, registrando tudo que está acontecendo, tudo direitinho. Se você acha, olha, não vai dar certo, já senta com o seu advogado, com o seu contador, com a sua equipe, bata um papo ali, olha, eu acho que vai precisar sim, vamos sentar, vamos analisar, senta com o banco, conversa com o banco e já vai fazendo toda essa preparação para não ter dor de cabeça. Exatamente. Agir de forma preventiva é muito mais lucrativo financeiramente e evita muito mais dor de cabeça do que agir no repressivo, né? Depois você ter que tomar uma decisão depois que já passou. Então, para nós, enquanto advogados, fica muito mais custoso de reverter a situação
e talvez em alguns casos a gente já nem consiga reverter. Então, se o produtor tem toda a documentação, tá antes do vencimento, teve um problema climático, um problema de comercialização, é direito dele pedir a prorrogação. Não tem disso que a instituição financeira, pode ser que ele não quer, que o meu gerente não aceita. Não, ele tem a obrigação de prorrogar o crédito rural, o financiamento de custeio e investimento desse produtor. O produtor rural, então, ele adquiriu o crédito rural dele e não conseguiu fazer o pagamento. Aí a gente tem duas situações, que é a prorrogação e tem a questão da renegociação. Mas aí, para pagar, esse produtor rural, o agricultor, por exemplo, ele precisa fazer 1, 2, 3 safras. É claro que ele tem algo em caixa ali para ele poder talvez dar uma entrada, pagar um juro, enfim. Tem algumas situações, mas ele vai precisar realmente produzir para poder pagar, já que ele conseguiu, então, ou renegociar ou prorrogar. Como que isso acontece? Por exemplo, prorrogou, ele consegue subdividir uma parcela? Primeiramente, a gente tem que ressaltar aqui que para podermos solicitar a prorrogação, a gente tem que apresentar um cronograma de capacidade de pagamento. Né? Então, o produtor, ele vai, geralmente quem fornece esse laudo vai ser um agrônomo, que é quase um contador nessa hora. Então, ele vai falar ali dentro desse laudo, o produtor teve uma frustração de safra de X%, e na safra de 2027 e 2028 ele vai conseguir recuperar o que ele perdeu aqui. Ele vai recuperar o que ele perdeu e vai conseguir honrar também com os pagamentos que ele vai precisar para produzir em 2027 e 2028. Então, e é com base nesse laudo que a gente, junto com a instituição financeira, consegue jogar essa parcela para os anos posteriores. Em questão de parcelamento da parcela, né? A gente já tem uma parcela aí, vamos colocar uma parcela de R$500 mil, por exemplo, que o produtor pagaria ela cheia hoje, e aí ele vai jogar para frente, e pode ser que ele não consiga pagar em 2027, 2028, por exemplo, esses R$500 mil. A gente, junto com o agrônomo, a gente analisa ali a documentação, faz algumas projeções e consegue, por exemplo, colocar para pagar 27 e 28, 250 mil, 28 e 29 mais 250 mil, por exemplo. Então, essa prorrogação não pode ser uma corda no pescoço do produtor. Ela tem que ser de acordo com a realidade do produtor. Ele tem que ter condições favoráveis para poder pagar essa dívida. Inclusive, se caso, vamos dizer, chegamos em 2027, 2028, o produtor teve outra frustração ali, infelizmente, ele passou por algum problema, teve outra frustração de safra ou questão de comercialização, a depender da linha de crédito que ele aderiu ali no financiamento, a gente consegue prorrogar mais uma vez esse pagamento. Mas depende muito. Por exemplo, a depender, por exemplo, do BNDES, a gente consegue prorrogar uma vez apenas. Entendi. Outros a gente consegue prorrogar mais vezes. É como se a gente tivesse algumas vidas, por exemplo. Tá, então, entendi. A depender da linha, a gente tem uma vida, outra a gente tem 2 vidas, por exemplo, e consegue prorrogar por um período maior. Tá, no caso da renegociação, é mais complicado fazer isso? A renegociação ela é mais gravosa, né? Porque ela não tem... A prorrogação, a gente tem as diretrizes aí do Manual do Crédito Rural, as resoluções do Banco Central, para poder direcionar como que a gente vai proceder com essa prorrogação. E as normativas são muito favoráveis ao produtor. Mas, quando a gente fala em renegociação, já tem que levar em consideração um pouco da boa vontade da instituição financeira para poder atuar ali dentro. Lógico que ela também... Não dá para fazer uma negociação se ambas as partes não começar a ceder. Então, a instituição financeira ela tem que analisar. O produtor ele vai conseguir me pagar só depois que ele comercializar o produto. Não tem como ele pedir a instituição querer que o produtor pague antes do final da safra, por exemplo. Então, esses pontos são levados em consideração. Só que, a depender da renegociação, ela é muito individualizada ao caso concreto de cada tipo de produtor, da forma que foi contraída aquela dívida,
do porquê que não foi paga aquela dívida, ela às vezes tem que ter uma entrada, às vezes a gente consegue parcelar mensal, às vezes consegue parcelar anual. Então depende muito do caso concreto a renegociação. Entendi. Como a gente trouxe então esse exemplo, né? O produtor, ele precisa então renegociar a sua dívida, prorrogar, vamos usar, tanto faz, ou renegociar ou prorrogar. Mas para que ele pague, ele precisa continuar produzindo. E para continuar produzindo, ele precisa ter crédito ainda para poder fazer isso. E aí eu já faço também uma segunda pergunta junto, que dá para poder responder, se ele pode, nessa renegociação ou nessa prorrogação, mudar os bens de garantia, talvez tirar um e colocar outro, ou para ajudar na negociação, ou falar, olha, eu tenho interesse em vender uma parte da propriedade por um motivo ou outro, eu quero investir, enfim... Precisa fazer uma troca também. Nessa renegociação ou prorrogação, ele também consegue fazer? Então, na prorrogação, por exemplo, em 2020 nós tivemos a nova lei, que não é tão nova mais, a nova lei do agro, que possibilitou que os produtores rurais dessem apenas parte ali da sua propriedade como garantia. Não necessariamente o produtor precisa dar toda a propriedade como funcionava antigamente. Hoje ele dá ali algumas hectares que refletem a realidade do financiamento. Então, se ele não pagar, geralmente através da alienação fiduciária, o banco vai lá e desmembra parte daquela propriedade e faz o pagamento da dívida, vamos dizer assim. A prorrogação, ela não tem alteração nenhuma ali na negociação principal. Então, se ele deu a fazenda X como garantia, ela vai permanecer como garantindo essa operação. Não teremos modificação, aumento de juros, não vai ter modificação nenhuma. O que vai ser feito vai ser um aditivo postergando a data de pagamento. Para que possa ter uma alteração na garantia. Qualquer, vamos dizer assim, operação bancária, é possível fazer a alteração da garantia desde que o banco concorde com isso. Então, se o produtor chegar, eu quero vender a fazenda X porque eu acabei de comprar a fazenda Y e eu posso fazer a troca, porque eu vou tirar essa garantia porque eu vou vender a X e vou te dar a Y que eu acabei de comprar. Então, vai fazer uma substituição de garantia. Se o banco concordar, perfeitamente possível. Entendi. E no caso da aquisição do crédito, então, para poder fazer as novas safras, ele consegue, se foi feito, então, uma prorrogação ou a renegociação? Na prorrogação, ele consegue continuar solicitando o crédito rural, né, de custeio, investimento, desde que ele cumpra todos os requisitos exigidos. Então, ele não vai ter dificuldade nisso. A instituição financeira não vai negar isso para ele. Já na renegociação, pode ser que ele tenha uma dificuldade com a instituição financeira se ela não tiver sido concretizada. Por exemplo, iniciamos a renegociação da dívida de um produtor perante o Banco X e a gente está em processo de renegociação ainda e ele precisa contrair outro crédito. Pode ser que aquele banco ele negue o fornecer esse crédito para ele por causa dessa dívida que está em renegociação, que, como eu disse, ela é mais gravosa. Finalizamos a renegociação, não tem negativa, nenhuma restrição no CPF por causa dessa dívida, não temos nenhum processo judicial em curso. Geralmente, as instituições, se enxergar que o produtor tem a capacidade financeira de pagar o valor da renegociação e também do novo crédito que ele está solicitando, eles costumam conceder. Entendi. Doutora Janaíne, produtor rural está ouvindo, então eu tentei imaginar diversos casos aqui na nossa conversa, mas e casos reais? Tem tido aí, dentro do seu escritório, por exemplo, de escritório de colegas advogados também, tem conseguido sucesso nesses casos? Como eu disse, a prorrogação ela é certa, desde que a gente consiga juntar toda a documentação. Então, assim, é um processo rápido, que a gente consegue resolver em poucos dias, desde que a gente esteja munido ali da documentação certa. A renegociação ela é um pouco mais custosa. Então, tem funcionado? Tem funcionado muito bem. É muito mais vantajoso para o produtor renegociar do que deixar, né, aquela dívida virar uma bola de neve e depois sufocar ele ali na frente. Mas ela é mais custosa.
Um exemplo que é assim, acho que todos conseguem visualizar, foi a questão que o Rio Grande do Sul passou com as enchentes, né? Sim. Muitos produtores perderam, né, as suas propriedades, casas, enfim. Então, eles não conseguem honrar de forma alguma os créditos que eles contraíram antes, né, desse evento climático. Então, a gente vem acompanhando, faço parte de uma associação que chama UBAL, que a gente vem estudando as situações dos produtores para ver o que a gente pode fornecer de informações, quais são as técnicas que a gente pode juntar, o que a gente pode aperfeiçoar para poder favorecer a situação dos produtores. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, eles tiveram muitos problemas, o governo está tentando auxiliar, porém, vamos dizer assim, os valores que o governo forneceu não foi suficiente, mas a prorrogação daqueles produtores foram certas. Todos conseguiram a prorrogação. O que é difícil é comprovar um pouco a capacidade financeira deles, porque muitos, né, tiveram suas propriedades lavadas, vamos dizer assim. Teve produtor que perdeu o solo. Exatamente. Então, assim, uma situação muito, muito delicada de se lidar. Mas a prorrogação, desde que o produtor tenha tido uma frustração de safra, um problema de comercialização e tenha essa documentação, certamente a gente consegue essa prorrogação com muita facilidade. Entendi. Doutora Janaína, eu quero te agradecer demais por trazer esse assunto importantíssimo para os nossos ouvintes. Aqui os microfones estão sempre ligados para poder te receber sempre que você tiver algo novo ou algo velho que tem uma solução nova para os nossos ouvintes. Então, tá trazendo esses questionamentos. É claro que a gente vai também encaminhar para você aqui alguma pergunta que possa vir a chegar aqui e trocar os contatos para você também ajudar, enfim. E a orientação ela é importante, como você falou, ela em todos os momentos, o produtor rural precisa estar conversando com o seu advogado, com o seu contador, com o seu agrônomo, com o médico veterinário, enfim, com a equipe de profissionais que o dão suporte para poder, então, ter o mínimo de problemas possível e, quando houver esses problemas, ter a máxima possibilidade de resolver esses problemas da melhor forma possível. Deixa a sua mensagem final para os nossos ouvintes e internautas. Então, sabemos que a atividade do produtor não é tão simples, né? O produtor, ele lida com muitas oscilações, tanto na questão comercial como na questão técnica ali, no cultivo, mas ele precisa saber que ele precisa ter um trabalho em equipe, ele precisa estar bem assessorado e trabalhar de forma preventiva. Porque isso evita muita dor de cabeça no futuro, evita uma corda no pescoço e, vamos dizer, prevenir é mais fácil do que consertar. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Produtor, procure um advogado de sua confiança, procure seu contador de confiança e vai se munindo de documentações para você usar no futuro. Pode ser que você não precise? Maravilha, não precisou, mas se precisar, você já tem. Então, essa é a mensagem. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com você, Francis. É sempre muito bom o nosso bate-papo. E deixar aberto para que todos que quiserem tirar alguma dúvida. Eu estou nas redes sociais, ali sempre trazendo informações de forma mais simples, para que os produtores, as pessoas do agro consigam entender melhor. E estamos abertos aí para poder fornecer qualquer informação que seja necessário. Deixa a sua rede social, por favor, o nome dela. O meu Instagram é Janaíne Simão Agro. Janaíne Simão Agro, fácil. Antes de encerrar o programa, o Geraldinho Pimentel mandou uma mensagem para você. Bom dia, Francis e amigos produtores, ouvintes do programa. Quero cumprimentar a minha amiga doutora Janaíne pelos importantes esclarecimentos que está passando para a nossa classe produtora. Esclarecimentos estes que são fundamentais para as nossas tratativas com os bancos. Que vocês tenham um bom dia, bons plantios e boas colheitas para todos. Um abraço, Geraldinho. Muito obrigada pelas palavras e vamos juntos, né? Levar mais informações para o campo. Certinho. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana. Você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você. Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2,13 diz assim:
pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo no original grego é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você, a Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus, e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela Trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você, Deus também é por você. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece, isso é graça. E Ele não te dá o que você merece, isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim: Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.